E aí, pessoal, para quem está se preparando para concursos de engenharia civil, tem um tema que não falha, está sempre lá na prova: fundações. É um assunto cheio de detalhes, de norma, mas calma. Hoje a gente vai simplificar tudo isso. Vamos construir aqui do zero uma base de conhecimento bem sólida para gabaritar qualquer questão sobre o essencial de fundações. Olha só o nosso roteiro de hoje. É bem direto ao ponto. A gente começa com os conceitos básicos, depois mergulha na grande divisão entre fundações superficiais e profundas. Na sequência, vamos conhecer os principais tipos de cada uma, passar por umas regrinhas de norma que são cruciais para as provas e lá no final, a gente amarra tudo com uma revisão geral e um quiz para testar o que aprendemos. Vamos nessa? Então, para começar, vamos alinhar o básico do básico. O que exatamente é uma fundação? Parece óbvio, né? Mas a definição técnica é o que realmente importa na hora de marcar o X no lugar certo. A melhor forma de pensar na fundação é como se ela fosse os pés de um edifício. Todo o peso da estrutura, o concreto, os móveis, as pessoas, a força do vento, tudo isso precisa ser transferido para o solo de um jeito seguro. E é a fundação que faz essa ponte, garantindo que tudo que está em cima dela fique estável e em pé. Agora, pessoal, muita atenção aqui, porque isso despenca em prova. A verificação de segurança de uma fundação é feita em dois cenários. O primeiro é o estado limite último, o famoso ELU. Pense em ELU, pense em ruptura. É o limite máximo, o colapso mesmo. Já o segundo, o estado limite de serviço, o ELS, o foco é no desempenho. A estrutura não vai cair, mas ela pode ter deformações demais, trincas, vibrações, problemas que atrapalham o uso do dia a dia. A dica de ouro é: ELU é ruptura, ELS é desempenho. Guardem bem essa diferença, tá? E de onde vem tudo isso? Bom, a regra do jogo está toda na NBR 622. Para qualquer concurso de engenharia, conhecer os pontos principais dessa norma não é uma opção, é obrigação. Beleza, agora que a base conceitual está feita, vamos para a primeira grande classificação das fundações. Aquela que a NBR 6122 define. Como é que a gente decide se uma fundação vai ser superficial ou profunda? Aqui a norma é matemática, não tenho o que discutir. Uma fundação é considerada superficial ou direta quando a profundidade de assentamento dela, que a gente chama de P, é menor ou igual a 2 vezes a sua menor dimensão em planta, a dimensão B. Já a fundação profunda ou indireta tem uma regra dupla. A profundidade P tem que ser maior que 8 vezes a menor dimensão B e, ao mesmo tempo, ter no mínimo 3 metros de profundidade. Esses números, 2 e 8, são os queridinhos das bancas. Muita atenção neles. Mas não é só a profundidade que define, tá? O mais importante, o que as bancas amam explorar, é o jeito como a carga é transferida para o solo. Na fundação superficial, a carga desce quase que inteiramente pela base. É um contrato direto. Agora, na profunda, o mecanismo é duplo. Uma parte da carga vai lá para a base, que a gente chama de resistência de ponta, e uma outra parte super importante é transferida pelo atrito lateral, ao longo de todo o corpo do elemento. E aqui está uma pegadinha clássica. Muitas questões tentam afirmar que a fundação profunda só transfere carga pela ponta. Errado, é sempre uma combinação, ponta mais atrito lateral. Ok, já separamos o joio do trigo. Agora vamos mergulhar nos tipos mais comuns de fundações superficiais, as ferramentas da nossa caixa. Basicamente, são 3 os protagonistas aqui. A sapata, que geralmente é de concreto armado porque trabalha flexão. O bloco, que é um brutamontes de concreto simples sem armadura, que resiste basicamente à compressão. E o radier, que é tipo uma grande laje que cobre toda a área da construção, distribuindo a carga de um jeito bem uniforme. E o radier? Quando que ele entra em campo? Existe uma reguinha de bolso que vira e mexe aparece em questão. Se a soma da área de todas as sapatas individuais passar de 70% da área total da construção, geralmente, do ponto de vista econômico, já vale mais a pena fazer um radier. Agora, vamos para um problema clássico de obra que é questão de concurso garantida. Imagina só, um pilar bem na divisa do terreno. Se a gente fizer uma sapata centralizada nesse pilar, ela com certeza vai invadir o terreno do vizinho. E isso não pode de jeito nenhum. E aí, como resolve?
A jogada de mestre aqui é a viga de equilíbrio. A gente cria uma sapata que não é centralizada no pilar, chamada de sapata excêntrica, e conecta ela a uma outra sapata mais para dentro do terreno com essa viga. Essa viga funciona como uma alavanca, sabe? Ela equilibra o momento que a carga fora de centro gera e garante que a pressão no solo fique distribuída do jeito certo. É uma solução super elegante e muito, muito cobrada. Muito bem, já vimos o que acontece na superfície. Agora é hora de ir mais fundo e falar das fundações profundas, aquelas que a gente usa quando o solo lá em cima é fraco demais. Então, quando a gente fala de estacas ou tubulões, tem um detalhe fundamental. O pilar nunca, nunca mesmo se apoia direto neles. Entre o pilar e as estacas existe um elemento de transição essencial: o bloco de coroamento. É uma peça bem robusta de concreto armado que fica em cima das estacas, recebe a carga do pilar e distribui essa carga igualmente para todo mundo ali embaixo. Gravem isso a ferro e fogo. Essa é uma daquelas pegadinhas que eliminam quem está desatento. As bancas adoram colocar um desenho ou uma afirmação dizendo que o pilar vai direto na estaca. Isso está completamente errado. A sequência é sempre essa: pilar, depois o bloco de coroamento e só então as estacas. Não tem como pular etapas. Beleza, agora vamos para um jogo rápido. Aqueles números da NBR 6122 que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. São pontos quase garantidos. Primeiro número, 1,5 m. É isso aí, grave esse número. É a profundidade mínima que a norma exige para qualquer fundação na divisa com terrenos vizinhos, a não ser que ela esteja assentada diretamente sobre rocha. Segundo número, ou melhor, fração, 2/3. Para uma sapata que recebe uma carga fora de centro, como aquela de divisa que a gente viu, a norma exige que pelo menos 2/3 da base dela continuem comprimidos, em contato com o solo. Isso é para evitar que ela levante de um lado. E para fechar os detalhes executivos, olha essa imagem. Estão vendo essa camada fininha de concreto antes da fundação de verdade? Isso é o concreto magro. Ele não tem função estrutural, mas é super importante. Ele serve para criar uma superfície limpa e nivelada para trabalhar e principalmente para proteger a armadura da umidade e da sujeira do solo, garantindo o cobrimento certinho. Ufa, foi bastante coisa, né? Mas passamos pelo essencial. Agora, para garantir que tudo isso fixou bem na memória, vamos fazer uma revisão bem rápida e um quiz para ver como estamos. Vamos lá, recapitulando o que não dá para esquecer de jeito nenhum. Fundação passa a carga para o solo. LU é ruptura, LS é desempenho. A norma principal é NBR 6122. Superficial, profundidade menor ou igual a 2B. Profunda, profundidade maior que 8B e com pelo menos 3 metros. Na profunda, a carga desce pela ponta, mais o atrito lateral. Os tipos superficiais mais comuns são sapatas, blocos e radir. O radir vira uma boa opção se a área das sapatas passar de 70%. A viga de equilíbrio está aí para resolver o problema da divisa. E, finalmente, o bloco de coroamento conecta o pilar às estacas. Bora pro quiz? Pergunta 1. Qual é a função de um bloco de coroamento? Tempo. A resposta certa é a B, ele é o elemento de transição. Pergunta 2. Uma fundação tipo bloco se caracteriza por... Pensando, resposta C, por resistir à compressão e geralmente não ter armadura. Pergunta 3. Qual a profundidade mínima em divisa segundo a norma? Essa é para decorar. Resposta B, 1,5 m. Pergunta 4. Como a fundação profunda transfere sua carga? Vimos a pegadinha sobre isso. Resposta C, pela combinação de resistência de ponta e atrito lateral. E a última, a 5, muita atenção na pegadinha. Uma sapata com 2 metros de largura e 5 metros de profundidade é classificada como o quê? Tempo. Superficial. Resposta A. Por quê? Porque embora 5 metros seja maior que 2B, que daria 4 metros, não atende ao critério de ser maior que 8B, que seriam 16 metros para ser considerada profunda. Cuidado com isso. E é isso. Com isso, a gente fecha o nosso raio-x sobre o essencial de fundações para concursos. Dominar esses conceitos de classificação, os tipos e as regras da norma é o verdadeiro alicerce para construir a aprovação. Agora, a tarefa continua. Qual é o próximo pilar de conhecimento que precisa ser reforçado? É hora de olhar o edital, identificar o próximo tema e seguir em frente. Bons estudos e até a próxima!